galera, tudo bom? Tiúli em Florianópolis. Aproveitem essa que a gente vai fazer o Chama Tiúli hashtag 50 ao vivo, diretamente aqui desse pôr do sol. Já deixo claro aqui pra vocês, gente, essa live ela vai rolar até o sol se pôr. E depois a gente vai pegar essa piscininha aqui, essa jacuzzi, e vamos partir pro transbordo. A gente tem o Pablito aí online fazendo as perguntas diretamente para mim. Vai abrir aí a caixa de Pandora que a gente abriu esses dias. Pode começar que hoje o chumbo é pesado, tá? A gente não vai economizar nada nesse conteúdo. Conto com você aí de já mandar essa live para outras pessoas pra gente encher aqui essa piscina, beleza? Pablito, mete bronca, é só o começo e tamo junto. Vamos, Tiúli. O Fábio Brugnara pergunta: quais as consequências a longo prazo pelo fluxo RF para RV no Brasil? Tem uma discussão aí, galera, que é a seguinte: vai tanta gente tirar o dinheiro da renda fixa devido às baixas taxas que vai inundar o mercado de renda variável, e aí a gente vai ter uma bolha. Eu acredito que isso não vai acontecer. Pode até acontecer em certo nível, ou seja, a gente tem uma elevação dos preços devido aí a maior demanda por ações, mas isso não vai se converter numa bolha pelo seguinte motivo. Galera, a gente é um mercado emergente, a gente é um mercado marginal aqui no Brasil. Então, se em algum momento os investidores perceberem que o preço dos ativos está totalmente descolado da realidade, eles vão começar a fazer vendas através do aluguel de ações, que é uma maneira da gente regular os excessos de preço no mercado, beleza? Então a galera fala assim: mas não é isso que o Federal Reserve está fazendo, não é isso que está fazendo com que as bolsas no mundo se mantenham em níveis artificiais? Eu acredito que não é devido a esse motivo, sim por uma coisa mais estrutural, que é o seguinte: com as taxas de juros mais baixas, o que acaba acontecendo? O custo de capital, de você fazer um fluxo lá de 3, 4, 5 anos na frente a valor presente, acaba se alterando. Isso porque vai ter uma menor taxa de desconto, então aqueles fluxos que antigamente seriam descontados e perderiam aí grande parte do seu valor por causa da taxa de desconto, isso acaba não acontecendo mais, tá? Então eu acredito que isso não vai gerar nenhum tipo de bolha, mas é claro, as menores taxas de juros vão acabar impactando o preço dos ativos, mas porque vai ter uma menor taxa de desconto, tá? Próxima pergunta, Pablito. Vamos lá. O Lucas 3 Dias pergunta: no Trend Following, você explica por qual motivo aquele AT em placa? O motivo do Trend Following, na técnica do Trend Following, que é aquele AT em placa. O que é aquele AT? Eu também não entendi. Eu vou tentar aqui responder. Eu acho que esse AT que ele chama é análise técnica, tá? Então, o que acaba acontecendo, gente? No Trend Following, a principal coisa que a gente tem que olhar é o histórico de preços daquele ativo. Porque dentro do preço, na base da análise técnica, todas as informações, todos os insiders, eles já estão ali. Então é só a gente olhar para preço ou qualquer estatística do preço para a gente determinar todos os componentes daquele ativo. E aí a gente tenta achar grandes tendências de alta ou de baixa, não importa. O que importa é que a gente tenha assimetria entre aqueles movimentos que a gente acerta e aqueles movimentos que a gente erra. Vou dar uma estatística aqui de um modelo que eu tenho na cabeça. Ele é de médias móveis, cruzamento de médias móveis. A gente fez aqui uma aula ontem para o curso Marco Zero e eu tenho essa estatística na cabeça até agora. Em média, quando a gente ganha em alguns ativos, a gente ganha algo como 18%, 20%. Mas quando a gente perde algo como 6%. Então a gente tem uma assimetria de quase 3,1 vezes. Isso permite que a gente não tenha necessidade de acertar a maioria dos nossos trades. Nesse exemplo aí que eu estou falando, a taxa de acerto desse modelo estava algo como 40%, 42%, o que por si só
para um iniciante no mercado financeiro, ele vai falar assim, porra, eu vou investir, fazer 100 trades e eu vou errar 60 e você acertar 40, essa metodologia deve ser muito ruim. Não é isso que a gente olha a simetria. E eu já vou pegar esse gancho aqui, Pablito, e vou mostrar para as pessoas uma das grandes vantagens do mercado de opções. Porque as opções, galera, o máximo que a gente pode perder é o prêmio que a gente pagou para ser titular. Ou seja, vou lá comprar uma opção da Vale no strike R$55 para o vencimento agora de julho. Vamos dizer que eu vou pagar R$2 nessa opção. Se a Vale ela vai para R$65, ela vai ter uma alta aí de aproximadamente 20%, beleza? Só que essa opção ela vai estar valendo R$10, R$11. Ou seja, a gente vai ter transformado 2 em 10, 500% de lucro. E aí, se eu acertar 30% dessas operações, eu ainda tenho uma simetria muito boa para esse mercado, beleza? Próxima pergunta, Pablito. Vamos lá. Muita gente perguntando aqui, o que você está fazendo em Florianópolis? Uou! O Tio Uli tá vivendo a liberdade plenamente, galera. Por quê? Pô, marketing digital, mercado financeiro, minha empresa imobiliária, ela já tem uma governança. Eu conto também com a ajuda do meu irmão para administrar as coisas. Ou seja, eu estou desfrutando da vida. Mas se a minha mulher escutar isso, a verdade é a seguinte, galera. Eu e Pablito, a gente tá fazendo a dupla Batman e Robin, pressão. Antes do Pablito chegar aqui no canal, galera, pra eu bater um vídeo no Instagram TV de 50 mil views, era uma raridade. Só na última semana a gente bateu 2 vídeos com mais de 100 mil views, outros vídeos aí com 70, 80 mil views. E, porra, Pablo aí, meu amigo há mais de 20 anos, pessoa que eu tenho mais afinidade. E a galera fica pensando, caraca, esses caras devem trabalhar o tempo todo. Não, galera, a gente se diverte. E aí a minha mulher falou assim, vocês estão trabalhando muito, eu quero usar minha casa, porque eu fico lá na sala de casa, né, fazendo vídeo. E eu falei, primeiro esse momento, eu falei assim, que essa mulher tá achando que vai me expulsar da minha casa, vai me controlar? Eu tenho um bloqueio com autoridade pesado, galera, já admito isso já, tá? Aí comecei a escutar a Bíblia, refleti um pouco, e falei assim, cara, minha mulher acabou de me dar o código. A quarentena acabou! Acabou a quarentena. E aí eu falei assim, pô, vou pegar um Airbnb, vou alugar um apartamento lá em Florianópolis pra gente ficar gravando conteúdo, fazendo conteúdo pesado lá de Floripa. E eu vou aproveitar para mudar um pouco o cenário, porque eu sei que a audiência gosta. Então, isso aqui, galera, além de ser um desfrute da liberdade, é um investimento para trazer vocês para cá. Vocês viram que hoje eu fiz conteúdo vendo cobertura no Novo Campeche, eu fiz outro conteúdo mostrando apartamento ali no outro condomínio chamado Oceanic, né? Foi isso, Pablo? Isso. E aí, então, eu mostrei um pouco de mercado imobiliário para vocês, fiz um pouco de Sexy Canvas, que para quem não conhece, é uma metodologia de comunicação, onde eu pego os 7 pecados capitais e fico mostrando para vocês isso, porque eletrifica o cérebro de uma outra maneira, chama a atenção. Vocês que me acompanham aí viram que teve um conteúdo que a gente fez no domingo, onde eu peguei alguns relógios de marca, alguns relógios aí que são de valor monetário bastante elevado, e eu mostrei como é que aquilo, apesar de ter um valor monetário alto, tinha um valor emocional muito maior para mim. E aí eu fiz um paralelo entre storytelling e também conteúdo técnico de finanças, beleza? Então é um pouco disso que a gente tenta fazer aqui. Eu não sei se eu tô sendo bem sucedido ou não, mas quantas pessoas tem aqui nessa live? 279? Eu acho que não tá muito bem sucedido não. Galera, pega o aviãozinho, joga para todos os amigos aí, só pra gente bater 300 pessoas aqui, porque daqui a pouco eu vou ter que entrar nessa banheira e eu quero ter uma audiência um pouquinho maior aí pra pegar esse transbordo, que esse transbordo ele tá vindo pesado, Pablito. Outra verdade. Tio Uli, Jubofete, o que você acha dos bonds? Galera, pra quem não sabe o que é bonds, são títulos de renda fixa americanos ou majoritariamente americanos, ele tá falando americanos ali, mas é mundialmente, tá? É muito parecido com o nosso pré-fixado do Tesouro Direto, do Tesouro do Governo. A gente pode ter bonds de empresas, também pode ter, mas eu acredito ali, porque essa é uma discussão
está bem acalorada nos últimos anos, tá? Não somente nos últimos dias, nem nos últimos meses. Isso porque o Warren Buffett falou já algumas vezes que você estar posicionado em bonds talvez seja uma das coisas mais perigosas nos mercados de hoje. Porque, gente, o título pré-fixado, ele acaba gerando valor a partir do momento que você tem uma diminuição das taxas de juros. E a gente já está em níveis tão baixos de taxa de juros que fica difícil imaginar algo menor ainda do que 1%, 0,70%. E aí vai ter uma hora que essa festa vai acabar, segundo a opinião de alguns investidores, tá? Não tem acontecido, é o que as pessoas apostavam que ia acontecer desde 2008, mas o mundo, ele tá super temperamental, não quer ter aderência aos fundamentos. E aí você pode ter o risco da inflação começar a subir e você ficar travado naquele investimento. Por isso que o Warren Buffett fala isso, por isso que as pessoas falam que talvez os bonds americanos sejam a mãe de todas as bolhas, porque isso também está muito atrelado a esse dólar mais forte aí no mundo inteiro, beleza? Respondido. Vamos lá. O Gustavo está perguntando, a partir de qual montante é válido começar a diversificar estratégias? Boa pergunta. Eu acho que a partir do montante inicial. Isso porque, gente, eu ter uma carteira de títulos de renda fixa junto com uma carteira de investimentos em renda variável, isso aí já é uma diversificação em estratégias. Só que uma estratégia você tá jogando arroz com feijão na renda fixa e a outra estratégia você vai estar jogando o arroz com feijão com ações, com fundos imobiliários. Se você tiver fundos imobiliários, ações no Brasil, ações nos Estados Unidos e renda fixa, você já tem 4 classes de ativos, 4 estratégias aí que você vai ter que gerenciar. Isso pode gerar muito valor devido à baixa correlação entre essas classes de ativos, beleza? Então, não deixe de fazer isso, não subestime, na verdade, não subestime o valor que a diversificação de classes pode trazer para a tua carteira de ações, porque isso realmente pode te proteger numa crise, pode te proteger numa performance abaixo do esperado, numa classe de ações. E não pensa só em Brasil, tá? Você deve pensar em todas as classes de ativos. Eu desafio você a pegar o Yahoo Finance, que é uma ferramenta gratuita de análise de investimentos. Pega lá o S&P 500 e vê o movimento que ele fez entre o ano 2000 e o ano de 2010. Você vai ver que as ações americanas elas se lateralizaram durante quase 10 anos. Como a memória do ser humano, a memória do investidor, ela costuma ser curta, eu já estou te avisando, não é sempre que as ações americanas elas sobem, não é sempre que o dólar sobe, não é sempre que o ouro sobe, não é sempre que a bolsa brasileira cai. Ou seja, eu na quase mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, eu já vi quase de tudo acontecer. Eu já vi bolsa americana ser o melhor e o pior negócio do mundo, eu já vi a bolsa brasileira ser o melhor e o pior negócio do mundo, eu já vi imóveis no Rio de Janeiro ser a melhor e a pior coisa do mundo, eu já vi o dólar na mesma situação. Então não se apegue, não ache que nenhuma árvore vai subir até o céu. Só na história do João do Pé de Feijão que isso aconteceu. Depois eu não vi acontecer mais, tá? Mete outro. Vamos lá. O Everson Silva pergunta: IVVB11 ou investimento em corretora americana? Uau, bela reflexão, importante essa reflexão. E eu vou te falar o seguinte, eu acho que você tem que começar através do Brasil. Você pode acessar o IVVB11 já a partir de R$ 1.750. Você tem uma carteira com isso diversificada, você tem isso a um baixo custo e com alta liquidez, tá? Só que eu acredito que a gente tenha que evoluir como investidor e abrir os horizontes para novos mercados. Isso porque uma vez que você está lá numa corretora americana, vou dar um exemplo aqui da Charles Schwab, porque é a corretora que eu uso lá. Você vai ter acesso a muitos ETFs, você vai ter acesso a um mercado de opções muito mais líquido, isso aí vai diminuir custos para você. Você vai ter acesso a um número muito maior de empresas. Atualmente, eu acredito que se eu mapear ações investíveis no Brasil, a gente está falando em algo como 150 empresas. Se você for para os Estados Unidos, você vai ampliar esse leque aí em mais de 60 vezes, porque eu acho que lá nos Estados Unidos deve ter algo como
9 mil, 7 mil ativos diferentes para você. Só de ETF eu acho que já passa de 1.000, tá? Então eu sugiro que você primeiro domine as coisas aqui no Brasil, até porque essa língua mãe, você tem mais intimidade. Eu vou falar aqui uma coisa que eu não deveria falar, tá? Mas eu vou falar, vou pedir pra galera compartilhar isso, porque é importante. Galera, vocês já sabem que quando a gente está lidando com o advogado, com aquele juridiquês, nem em português às vezes eu entendo o que está sendo falado. Imagina se as pessoas tentam fazer aquilo comigo em inglês. Eu falo inglês, eu escuto inglês, eu leio inglês, eu escrevo inglês, mas se alguém quiser me enrolar em inglês, vai enrolar sim. Eu poderia muito bem ser aquele cara que enche o peito. Não, eu fiz o dever de casa. Eu tô sendo humilde aqui, tá? Então, procure uma instituição que você confia, com muita solidez, e faça o arroz com feijão. Dentre as coisas que você vier a fazer, qualquer tipo de coisa, fique dentro do seu círculo de competência, saiba o que você sabe o que você não sabe, e a partir do momento que você vai sair do teu círculo de competência, faça isso pequeno, para que cada erro ele vire um aprendizado, mas ele não te aleje, tá? Você não pode ter um erro que ele vai te jogar na lona e você não vai ser capaz de levantar. Isso é sabedoria. Mete outra, Pablito. Vamos para mais uma? O Leleco Moreira tá perguntando. Áudio e vídeo tá ok, galera? Dá um joinha aí. Dá um joinha aí se o áudio e vídeo tá ok, porque tá tendo um vento aqui. O sol já tá baixando, mas eu quero que vocês acompanhem esse pôr do sol junto comigo, tá? Mete aí a pergunta do Leleco. Leleco diz assim: fiz uma carteira com foco em bancos, elétricas e saneamento. Uou, o que gostei. você acha? Pô, gostei muito. Você tá em setores que são perenes, na minha opinião, que ainda tem muito para crescer. Logo que saiu essa história de Corona Crash e que o governo daria aí o auxílio para muitas pessoas, eu vi uma estatística de que mais de 10 milhões de pessoas ainda não eram bancarizadas no Brasil. Muitas pessoas ainda estão nessa discussão aí, o que vai ser melhor, banco digital, banco tradicional. Acho que a gente, depois dessa crise, entendeu muito bem o papel dos bancos digitais, é muito mais em distribuição. Isso porque se você vai acompanhar uma empresa de um faturamento bem voluptuoso mesmo, você sabe que esses bancos digitais ainda não têm infraestrutura para atender grandes empresas, tá? Mas o importante aqui é que a gente entenda também o seguinte: ainda tem muita gente para entrar no sistema financeiro brasileiro. No setor de energia, a gente ainda tem uma grande demanda para atender. Se a gente estivesse crescendo que nem um país normal nos últimos anos, provavelmente a gente veria aí um gargalo de energia no Brasil. Eu falo isso porque eu já vivi isso algumas vezes. Em 2001, para quem ainda não tinha nascido, ou pelo menos não tinha maturidade econômica para entender os acontecimentos, sabe que teve a história do apagão elétrico, onde as empresas eram proibidas de produzir entre 5 e 7 da tarde, e aí aqueles investidores, aqueles empresários que tinham mais capital de giro ou tinham acesso a financiamento barato, puderam comprar geradores de energia para continuar produzindo, e isso foi uma grande vantagem competitiva. Ou seja, às vezes a gente também precisa ter uma flexibilidade na nossa estrutura de capital para o inesperado. Foi a mesma coisa agora no Corona Crash. Muitos investidores estavam bem estabelecidos no seu negócio e tinham uma reserva para aguentar esses 3, 4 meses, onde o faturamento, os números das empresas não estavam correspondendo aquilo que era esperado, tá? E aí, para finalizar, eu vou falar do setor de saneamento. Esse aí é um déficit crônico no Brasil, é uma coisa que eu não espero que a gente, com esse marco regulatório do saneamento, a gente resolva. A gente precisa mudar a legislação para permitir que investidores tenham mais de 50% das empresas de saneamento. Isso porque tem uma legislação aí, eu não vou saber falar de cabeça aqui, que ela fala que o governo é dono da água, tá? Isso aí é uma questão de segurança, eu entendo isso, mas a gente precisa ter um arcabouço regulatório que permita que os investidores possam dar isso que falta, que é mais investimento em saneamento. Toma cuidado, porque tem empresa aí do setor de saneamento que tem endividamento em dólar, e isso faz com que ela caia mais do que as concorrentes num estresse aí da moeda americana. E lembrando, sempre tem essa dinâmica, né? Aumentou a percepção de risco. O que o investidor, que ele realmente tem o grosso do dinheiro do mercado financeiro, faz? Ele vende
ativos mais arriscados, Brasil, Bolsa Brasil se inclui nisso, ele pega esse dinheiro, compra dólar e remete para o país de origem. Por isso que a gente vê, normalmente, esse reflexo de aumento de risco, aumento de dólar junto. Próxima, Pablito. Boa. O Pedro pergunta se o Tiúlio está fazendo alguma estratégia de hedge no momento. Deixa eu pensar aqui. Atualmente não estou fazendo. Eu tenho uma crença que atualmente isso eu faço, gente, porque eu sou autorresponsável, eu sei lidar com os meus resultados e eu não vou culpar ninguém, tá? Mas atualmente eu tô com uma posição bem formada numa carteira de ações que eu gosto muito e eu não acredito que a gente vá ter aquilo que eles chamam aí de pulo do gato morto, onde a gente teve o Corona Crash, teve uma recuperação nas cotações e a gente vai testar novas mínimas, tá? Eu não acredito, não vejo o mercado voltando para o patamar de 60 mil pontos. Eu acredito que ele possa sim ter uma volatilidade no curto prazo, no médio prazo isso sempre vai acontecer, mas eu estou falando no curto prazo e eu acho que ele vai lateralizar ali. Estamos falando de BOBA 11 aqui para as pessoas terem mais noção que eu estou falando na média, tá? Vai variar entre 95 e 85 mil pontos até a gente ter uma clareza maior de quais foram os impactos da pandemia e a gente também entender como que vai ser o desenrolar da eleição americana. Lembre-se, esse é um fato que ele mexe muito com as expectativas e tem muitos investidores, não só do mercado acionário, mas private equity, investidores de fundo soberano, que olham muito para a política que o governo vai imprimir em relação à nova eleição, né? A gente sabe que o Trump ele é a favor de gastos do governo, aumentar os déficits, mas só que a gente tem também uma ala republicana que gosta de diminuir impostos. Se a gente tiver uma eleição do Joe Biden, que é lá um candidato forte, que vem crescendo nas pesquisas, a gente pode ver uma elevação da carga tributária e eu acredito que esse gasto público ele não vai diminuir, porque os democratas eles tendem a dar mais benefícios sociais para a população, então eles vão voltar a ser assistencialistas na questão do healthcare, que é o serviço de saúde lá americano, beleza? Mete outro aí, Pablito. Vamos lá. Então não tenho head para você ter clareza aí da minha resposta, tá? Uma outra coisa que eu vou aproveitar esse gancho para explicar para as pessoas a diferença entre proteção e diversificação, tá? Essencialmente, a diversificação ela é um tipo de proteção, só que eu vejo que as pessoas elas não estão entendendo realmente qual que é essa linha tênue aí que eu tento explicar da diversificação e da proteção. Porque pode acontecer de você comprar o IVVB11, de você comprar o OZ1D, que é o ouro na Bolsa Brasileira, e você achar que você está protegido. Mas eu não acho que isso é uma proteção, porque esses ativos eles têm uma baixa correlação com a Bolsa Brasileira. Mas pode acontecer sim, da Bolsa Brasileira cair e do IVVB cair, do ouro cair. Então eu acho que é uma diversificação, tá? Porque não protege. O que protege realmente, eu acredito que seja você ter uma posição direcional, apostando na queda da bolsa, você comprar puts, você lançar calls. Isso realmente vai ter uma correlação muito perto do -1, que é o que matematicamente eu defino aí como proteção. Se a diversificação, a correlação, ela acontece ali perto do 0%, menos 0,2, mais 0,2, é uma linha tênue aí, é um conceito que eu vejo, que eu nunca vi ninguém falando aqui na internet, para ser sincero. A gente tem uma outra coisa que a gente chama da pulverização também, que é o seguinte: não quero diversificar os meus investimentos, mas eu quero pulverizar. O que eu estou falando, o que eu vou fazer? Quero estar muito aportado aí no setor financeiro, bancos. Então eu quero estar sendo sócio do Itaú, eu quero estar sendo sócio aí do Bradesco, eu quero estar sendo sócio do Santander. São 3 ativos diferentes, ou seja, estou pulverizando, mas a correlação desses ativos é muito perto de 1, ou seja, o que vai afetar o Itaú, vai afetar o Bradesco, vai afetar o Santander, porque são grandes bancos privados que estão expostos ao mercado financeiro brasileiro, beleza?
Vamos com tudo. Galera, pega aqui o aviãozinho, joga pros inimigos agora, tá? Joga pros inimigos, já jogamos pros amigos, joga pros inimigos. Estou vendo aqui que o Osmar Família, o Osmar Família tá tirando onda nos conteúdos, nas lives que ele tá fazendo. Quero parabenizar ele aqui, ó. Vamos mandar aqui um abraço pra Renatinha, pro Renan, pro Fabinho, pro Meirelles, pro Vini Araújo, pro Marcelo Piloto 17. Pega uma pergunta aí da galera que tá na live aí pra gente prestigiar eles também, Fabito. Tá, vamos lá. Tô olhando aqui. Perguntaram de fundo imobiliário. Tiúlio, o que você acha de não investir... Pera aí. É porque aqui tá ruim pra mim que eu tô com o tripé. E aí eu não consigo ler as perguntas, mas... E a Cielo? Vamos perguntar da Cielo. Ah, fala da Cielo. Pegaram então. a Cielo ali, eu já peguei, captei essa pergunta, vou responder agora. Galera, eu há muito tempo venho falando que a Cielo é uma empresa frágil. Ela é frágil nas suas vantagens competitivas e a gente acabou de ver como é que é importante a gente estudar as 5 forças de Porter. Para quem não sabe, Michael Porter foi um professor, é um professor de Harvard, que ele tem uma grande teoria de estratégia competitiva, que são as 5 forças de Porter. Eu vou pegar aqui, ó, ajuda com o meu universitário, Rafael Rio Torto. Tá ouvindo aí, Rafa? Então a gente tem pressão dos concorrentes, pressão dos fornecedores, a gente tem os produtos substitutos, e tem mais alguma coisa nas forças de Porter que eu estou esquecendo? Competidor, barganha de fornecedores, barganha dos clientes, barreira de entrada. Barreira de entrada também. Galera, esse cara é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Eu adoro. A gente vai fazer um conteúdo amanhã especial com ele, que é os segredos de relacionamento, tá? Então, galera, o que a gente viu? A gente viu que a regulação do governo brasileiro impactou uma iniciativa aí que a Cielo tinha começado de fazer vendas através do WhatsApp, beleza? Já tiveram outros movimentos do governo para aumentar a competitividade no setor de adquirência, que é onde a Cielo está inserida. Eu fui acionista da Cielo entre 2011 e 2015, o que me levou a sair dessa empresa como investidor foi quando eu vi que a Apple estava investindo não sei quantos bilhões de dólares, a PayPal estava investindo não sei quantos bilhões de dólares, ou seja, eu vi gigantes entrando nesse setor. Eu pensei assim, que isso? Aquela empresa brasileira lá pode até ser forte, ser parte aí do capital do Banco do Brasil, de outros bancos grandes, mas será que ela vai aguentar essa pressão? Só que não foi daí que veio o problema, foi de uma desregulamentação por parte do Banco Central de meios de pagamento, abriu isso e aquele yield que a Cielo cobrava, ele diminuiu muito, tá? Então, isso somado à saída do Rômulo Dias, que era o antigo CEO da Cielo, fez com que eu perdesse a minha confiança na empresa. E é uma outra coisa que vocês devem olhar muito, gente. Se o CEO sai e não entra alguém que foi formado na empresa, alguém que veio de dentro, de baixo, isso aí acaba desmotivando a equipe, mostra que a empresa ela não tem uma cultura forte, ela não tem um programa de liderança forte, e foi muito por causa disso que eu saí da Cielo. Muita gente continuou investindo nessa empresa, acreditando que ela apresentava ainda ótimos indicadores, ótimos resultados, só que, gente, a realidade mostrou algo diferente, tá? Eu não acredito no turnaround da Cielo, acredito que é uma empresa aí que ela ficou muito sobreavaliada durante muito tempo. A gente pode ver aí por métricas como preço sobre o valor patrimonial, que a empresa era extremamente premiada pelo mercado em relação ao dinheiro que os próprios sócios tinham colocado. Isso é uma coisa que eu tive a sorte de me proteger, tá, gente? A gente fica falando aqui muito de estudar os ativos, estudar as teorias, mas só que quando a gente toma uma decisão dessa, a gente tem que admitir que teve um pouco de sorte também, porque tiveram outras empresas que tinham fragilidades, eu continuei sócio e cometi erros. E o meu compromisso aqui, além de tudo, gente, é dividir os meus erros com vocês para que você não precise errar da mesma maneira que eu errei, para aprender sobre investimentos, beleza? Fabito, mete mais uma pergunta aí que eu tô on fire. Vamos nessa. O Lucas Shaw pergunta. Primeiro ele manda um salve, salve Tiúlio, e fala, quer saber o que você pensa sobre units. Units, para quem não sabe, galera, é
um bundle, é um pacotão onde eu tenho um pouco de ações ordinárias, eu tenho um pouco de ações preferenciais e a partir disso tem uma união proposta pela própria empresa. A gente pode ter o exemplo aí, Santander tem units, a Klabin tem units. O que eu costumo fazer? Eu prefiro sempre privilegiar a liquidez. O que eu falo de privilegiar a liquidez, gente? Quando eu tenho uma empresa que ela tem ações ON sem liquidez e units com liquidez, eu vou ficar na units, tá? Mas se tiver liquidez na ON e tiver liquidez na units, eu vou focar na ON. Por que isso? Eu fiz aí um estudo sobre o índice de governança corporativa, o índice de tag along, desde 2005 no Brasil, e o retorno em relação ao BOVA11 foi muito superior. E essa foi a evidência que eu trouxe para reforçar a minha crença de que investir nas empresas ON, aquelas que respeitam mais o acionista minoritário, dão mais direitos ao acionista minoritário, geravam mais retorno, tá? A gente não pode confundir probabilidade, que é isso que eu estou falando. Quando você compra ON, você tem uma maior probabilidade de ganhar dinheiro, mais dinheiro. Mas isso não é determinístico. Determinístico é o seguinte, é ou não é? Preto no branco, 1 ou 0. O que eu estou falando aqui? A gente pode ter empresas que são ON, estão no novo mercado e elas me decepcionarem como investidor? Pode sim. Dou o exemplo da CVC, a própria Cielo. Eu dou o exemplo das empresas X, do Ike Batista. Todas essas empresas aí geraram enormes prejuízos porque os investidores botaram a questão de ON-PN à frente de outras coisas que eu acho mais importantes. Valor intrínseco, vantagens competitivas, fosso de competitividade para pessoas que querem invadir aquele castelo. Então, é sempre mais importante olhar para o negócio, olhar para o valuation, do que se é ON ou PN. Porque eu vou dar um exemplo aqui de boas empresas que tiveram ótimos retornos e entregaram grandes retornos para os acionistas. Próprio Itaú e Bradesco, gente. Itaú e Bradesco geraram muitos retornos com a ação PN, beleza? Vou dar um outro exemplo aqui para as pessoas. O pessoal fica falando muito, eu não gosto de PN, porque acabou. Galera, quando houve a transformação das ações PN da Vale do Rio Doce, da Vale, de Vale 5 para Vale 3, a gente viu um rally muito forte, porque você coleta um prêmio como acionista da melhoria da governança daquela empresa. Então, a gente, quando pega um carvão e a gente faz a transformação para o diamante, a gente consegue capturar a riqueza. Mas se eu já compro o diamante, eu vou ter uma margem de lucro muito menor, porque as pessoas sabem, é tabelado, eu já conheço as qualidades daquele ativo. Isso aí vai me trazer para um assunto importante também para vocês, galera. A gente tem que descobrir as boas empresas, porque se a gente já compra a empresa que é boa, ela já vem com um prêmio. E é aquela mesma história que a gente até aprendeu hoje aqui, nesse tour que a gente fez sobre imóveis, aqui no Novo Campestre. Gente, fui numa área lá maravilhosa, onde a média de preço do metro quadrado era de 18 mil reais. Muito parecido com alguns lugares tops lá no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei assim, caraca, vou comprar aqui, vou comprar aqui. Aí o Pablito veio com a bom senso, sabedoria popular, que às vezes ajuda muito a gente como investidor. E falou assim, cara, porra, tu vai ganhar dinheiro pra onde aqui? Isso aqui vai pra 40, vai pra 50 mil reais o metro? Aí eu falei assim, caraca, é mesmo. Aí ele falou assim, irmão, tu tá esquecendo daquela coisa que o Warren Buffett falou junto com o Bill Gates, que é uma das coisas mais importantes para alguém que quer ser vencedor. Foco, foco, foco. Foca naquilo que tu sabe fazer e naquilo que dá dinheiro. Então ele falou assim, Túlio, em vez de pegar 3 milhões e comprar essa cobertura aqui, pega isso, bota no mercado, transforma logo em 10, 15 milhões, que é isso que tu sabe fazer, é isso que tu vem fazendo nos últimos 15 anos, é isso que você tem histórico de competência, e vai lá e aluga esse apartamento, essa cobertura a hora que você quiser. Uou! Dinheiro é meio de troca. Então o dinheiro você ganha no mercado de ações, faz o que você quiser e paga o aluguel na tua casa de campo, na tua casa de praia. Quando a gente fala de comprar casa própria ou alugar, é uma outra história, muito mais profunda, que eu não sei se é agora o momento da gente conversar. Próxima pergunta, Pablo. Só fiquei com uma dúvida, Já Túlio. temos 430 pessoas, pega isso aqui, ó,
joga pra aquela pessoa que tu quer pegar, aquela gatinha que você não tem assunto, joga minha live pra lá e depois você pergunta, pô, viu a live do Tio Uli? Quero investir pesado e você aí é um ativo que eu quero ver valorizar comigo. Fiquei com uma dúvida aqui. Isso aqui é casa de campo ou casa de praia? É campestre? Caraca, campestre, mané. Irmão, isso aqui é o famoso desfrute, o deleite. Vou mostrar. Não adianta aqui. nada a gente ganhar dinheiro e não tá vivendo essa natureza. Vocês não têm noção como é que tá lindo. Tá pegando aí, Pablito? Vai lá na varanda aqui, lá, mostra pra galera um pouco desse visual que a gente tem acordado todos os dias aqui, gente. Olha só essa rotina maravilhosa. Pera aí, volta aqui que eu vou contar a rotina do campeão. Galera, eu gosto de pegar ali, ó, cafezinho, bota o cafezinho. Vou falar aqui, eu fico pilhado assim, 3 xícaras de café gigante até o talo, pego o queijinho Minas, fico comendo ali, fico lendo um livro, fico olhando para esse visual, fico conversando com meus amigos aqui, gente. Uou! Sou muito feliz, graças a Deus. Graças a Deus a gente pode viver isso com essa idade. Graças a Deus a gente tem companheiras maravilhosas que entendem que a gente está aqui investindo em agregar para essa audiência. Quero mandar um beijo aqui para minha esposa Rayana Dias, que a gente está encomendando um download aí que vai vir, pô, lindo. Eu fico até imaginando a saudade aqui da minha esposa, se ela estiver vendo, não vai estar vendo não. Mas deixa eu mandar um beijo pra minha preta também, que senão ela vai ficar com ciúme, né? Uau! Aí, hoje minha família falou que queijo Minas é vida. Eu gosto muito, Osmarzinho. Deixa eu ver aí. Posso fazer outra? Vai, temos aí mais 15 minutos. Eu falei que a gente ia fazer esse conteúdo até o sol se pôr. E vamos que vamos. Mete O bronca. Paulo Rodrigues, ele tá perguntando, comprar ETF Noble seria uma forma de factor investing? Seria... Uau! Olha só. Qual é o nome dele mesmo? Paulo Rodrigues 8241. Paulinho, sabe o que você acabou de fazer? Você dominou os fundamentos, irmão. Sabe por quê? Quem domina os fundamentos consegue transferir aquela lógica para qualquer tipo de exemplo. Então ele pegou Noble. O que é o Noble, gente? É um ETF baseado nos Dividend Aristocrats, que são empresas que estão crescendo há 25 anos consecutivamente os seus dividendos distribuídos, tá? Tem uma pegadinha aí, por quê? Se eu tiver uma empresa que ela custa lá a ação $1.000 e eu tiver um dividendo de 1 centavo, e aí todo ano está crescendo 1 centavo de dividendo. Eu vou, durante 25 anos, crescer o dividendo. Depois de 25 anos, eu estou pagando 26 centavos de dividendos nessa ação. E ela está, com um dividend yield muito baixo. Isso não significa muita coisa. Mas pega a essência disso. Ter empresas que, na média, regularmente, pagam, durante 25 anos, um crescimento no dividendo. Eu acho que a gente tem uma lista que tem alguns nomes icônicos no Dividend Aristocrats. A gente inclui aí a Procter & Gamble, a gente inclui a Coca-Cola, para não falar outras. Warren Buffett, quando ele comprou a Coca-Cola já estava fazendo já o Dividend Aristocrats, eu acho que já tinha uns 25, 27 anos, tá? E aí ela já está há mais de 50 anos crescendo os dividendos e você veja a quantidade de retorno que ele teve com essa empresa. Qual que é o fator aí? Crescimento nos dividendos. Eu até fiz uma carteira na abertura do meu curso no ano passado, Factor Investing, onde eu queria provar para as pessoas que a gente poderia investir com o preço importando e sem o preço importar. Quando eu fiz o Factor Investing de preço importando, eu fiz uma relação de preço sobre lucro. Quando eu fiz a relação do Factor Investing de preço não importar, eu fiz justamente isso. Uma carteira baseada somente no crescimento dos lucros. Isso permitiu que a gente tivesse uma carteira. Eu não vou abrir aqui o resultado dessa carteira, mas ela pode entregar aí um retorno acima do Ibovespa. Tem uma diferença só de como que eu trato essas carteiras. A carteira do preço importa, eu faço uma renovação desse fundamento, desse fator, de 12 em 12 meses. Já na questão dos lucros crescentes, eu fiz uma coisa diferente. Eu estou trabalhando com um horizonte de 5 anos de prazo, tá? Por enquanto, a carteira do preço importa tem dado um retorno superior, mas a gente não pode tirar nenhuma conclusão até
os 5 anos passarem, porque esse é o objetivo da carteira. Isso, a pessoa pode pensar assim, pô, Tiúlio, 5 anos para você ver se você fez alguma coisa certa ou errada? Como é que é isso? Gente, é por isso que essas carteiras de buy and hold, de longo prazo, elas acabam dando mais retorno. Porque você está assumindo mais risco. Depois que passou 5 anos e você perceber que você errou, passou 5 anos. A gente não tem muitos ciclos de 5 anos na nossa vida para se dar o luxo de errar. Então a gente tem que estudar muito, tem que ver os fundamentos, como é que isso se comporta no passado. A gente tem que assumir a responsabilidade de como que isso vai se comportar no futuro, beleza? Mas eu vou pegar um dia, eu vou pegar essa carteira, vou refazer ela e vou fazer um conteúdo do histórico. O que aconteceu nos últimos 5 anos? O que aconteceu nos últimos 10 anos, tá? Cara, eu vou pegar esse gancho aí do ciclo de 5 anos e o Leis DHE Ribeiros, ele pergunta pra você, Tiúlio, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Uau! Boa pergunta. Cara, Pablito, ele me tira muito da zona de conforto como amigo, tá? Isso é uma coisa aí que eu preciso valorizar nele, porque ele gosta muito de testar novas coisas em termos de esporte, viagens. Não, viagem eu faço mais coisas novas do que ele. Ele gosta muito de ir pra Disney e gosta de esquiar. O que eu fiz pela última vez aí, Pablito? Você lembra? Eu fiz uma parada pela aí. Primeira vez? Pela primeira vez. Eu fiz uma coisa aí, pela primeira vez, que eu não tô lembrado. Vou lembrar aqui durante o conteúdo, passa para a próxima Você pergunta. fez pela primeira vez hoje um Chama Tiúlio ao vivo. Porra, aí, gigante. Porra. Aí sim. Ah, olha só, fiz uma coisa pela primeira vez, sim. Aluguei a casa de campo com a minha mulher, nunca tinha feito isso como chefe de família. Quis proporcionar isso para minha mulher, que era um sonho dela. Fiz isso. Por incrível que pareça, vou falar uma parada aqui, ó. Em setembro do ano passado, gente, foi a primeira vez que eu comprei um carro na minha vida. A gente tinha feito o lançamento aí do curso de Factory Investing. Eu fiz, acho que R$1.400.000 nesse lançamento. E aí, vou abrir aqui uma intimidade. Meu pai gosta muito de carro, né? E aí, sempre trocou muito de carro. Era assim, uma frequência enorme, de 3 em 3 semanas trocava carro. Teve uma época que ele tinha 12 carros na garagem ao mesmo tempo. E aí ele ia se desfazer de um carro, era um Audi A6, porque o meu pai, ele tá com 80 anos, e pra ele, fazer isso aqui, ó, já virou um certo desafio. E aí o meu irmão mais velho, que é um ótimo filho, um ótimo irmão também, ele tava preocupado se meu pai não tava fazendo muito esforço de ter que fazer essa levantada aqui, tá? Meu pai tá usando bengala, às vezes ele tem que andar de cadeira de rodas, e aí quis trocar por um carro, uma SUV. Aí ele falou assim, ó, o cara aqui da concessionária tá oferecendo X reais nesse carro. Quer comprar? Eu falei, cara, um A6, bem cuidado, que eu sabia que só tinha andado reto, nem fez curva, nem deu reto. Então, bem cuidado que foi o carro. Pô, por esse valor, fala aqui o valor ou não? Não, não precisa. Não vou falar não pra não expor aqui ninguém, tá? Falei, pô, tá tão de graça esse carro aqui que eu vou comprar. Só que eu nem acabo usando esse carro, porque eu tenho uma outra Mercedes CLS, que eu gosto mais desse carro, que é mais antigo, é mais rodado, mas ele tem ali tem intimidade, tem aquela coisa do apego, né? Eu até deixo esse áudio muito pro meu irmão usar, o Cris, que tá aqui com a gente, mas foi uma coisa que eu fiz pela primeira vez, tem um tempinho já, mas foi inesquecível, comprar um carro. Próxima pergunta, Pablito. Vamos lá. A Fabi Gassa diz assim, 1 milhão em fundos, 20 mil em ações. Resgato e vou alocando Ibovespa direto? Se esses fundos, eles forem fundos de ações, eu acredito que você possa sim. Mas eu não aportaria diretamente só no Ibovespa. Eu teria a oportunidade de você tá tirando esse dinheiro e colocando em algo novo e já colocaria de uma maneira diversificada. Como é que é o nome dela mesmo, Pablo? Fabi. Fabi, você pode usar tanto o IVVB11, você pode usar o Small 11, você pode usar o Gov 11
para diversificar os teus investimentos de uma maneira direta e por um baixo custo, diferentemente do que foi feito. Ah, lembrei o que eu fiz pela primeira vez. Tem até a ver com esse assunto. Diferentemente aí do que aconteceu, tá? Com você, eu não sei se você está com exposição em multimercados, em fundo de ações, mas a gente gosta de coisa que não cobra 2% ao ano, nem tem a taxa de performance de 20% sobre o benchmark, tá? Você falou que você tem 1 milhão em fundos e 20 mil em ações, ou seja, você já é uma investidora qualificada. Se você ainda não atualizou o teu perfil de risco, não perca tempo, porque não custa nada fazer isso e é muito fácil, tá? E eu já te dou aqui uma outra sugestão. Não é uma recomendação, é um ativo para você estudar, que é o seguinte: já que você tem acesso a BDRs, dá uma pesquisada nas ações da Berkshire Hathaway, porque eu tive uma masterclass com o Pedro Andrade há 2, 3 semanas atrás, aqui no meu canal do Instagram. Para quem não conhece, o Pedro Andrade é sócio da IP Capital Partners, que é uma das poucas gestoras no Brasil que eu realmente respeito. Eles têm um track record de multiplicar o capital por mais de 170 vezes. E ele falou que a Berkshire Hathaway, não sei se atualmente ainda era a maior posição da IP Capital Partners, porque era uma empresa diversificada, mas com uma tamanha exposição ao mercado financeiro, a bancos, que ela estava sendo precificada da maneira errada. Estavam achando que a Berkshire Hathaway era laranja e na verdade ela é maçã. Não, ela é a maior acionista da maçã que a Apple, mas ela também é uma outra fruta, tá? Não confunde isso não. Vou falar aqui o que eu fiz pela primeira vez, ainda não se completou isso, mas eu vou investir num fundo de Private Equity. Private Equity são investimentos destinados a investidores qualificados ou profissionais, onde, através de um fundo, você compra participações em empresas de capital fechado, tá? Eu não vou falar aqui o nome da empresa que eu estou investindo como Private Equity por uma questão de sigilo da própria operação, que é uma coisa que vai revolucionar aí o Brasil. É um investimento aí que a gente espera multiplicar o capital por mais de 10 vezes em 5 anos, tá? Por eu ser amigo também dessas pessoas, dessa empresa, eu vou ter uma taxa de administração diferenciada. Não lembro aqui quanto que vai ser a taxa de performance desse fundo, mas vai ser a primeira vez que eu vou investir num fundo de Private Equity. É uma sensação que eu até então não conhecia, de se querer bem. Eu tô brincando aqui na música do Jota Quest, tá? Mas eu vou falar aqui de uma outra questão, que é o seguinte, galera, quando você investe numa questão dessa como Private Equity, eu até escolhi bem o projeto, a pessoa que eu tô me relacionando para fazer esse investimento, ela é muito competente, eu confio muito nela, e eu tô fazendo esse investimento muito mais pelo relacionamento que eu quero ter com essas pessoas. Eu acho que pode ser uma porta de entrada que vai trazer muito benefício aqui pro canal do conhecimento, o canal do Tio Uli no Instagram. Então é mais por isso que eu tô fazendo esse negócio, para ter um networking. Porque a gente está vendo aí muita gente cobrando 150 mil, 200 mil, 300 mil para fazer parte de masterminds. E eu pensei assim, cara, pô, se eu for cliente desse cara, ele vai abrir a porta para mim. E é isso que eu quero. Eu quero ter um potencial de retorno, eu vou estar com meu dinheiro investido lá, mas eu vou ter acesso também a pessoas, a cérebros muito diferenciados. E isso é um benefício aí que eu posso colher e potencializar ele de uma maneira muito agressiva, tá? Dentro do meu patrimônio, esse investimento que eu vou fazer, ele é uma fração minúscula. Então, por isso que eu tô aqui dando esse disclaimer também do que eu tô atrás. Isso aí é um erro, tá? Você deve buscar sempre o lucro, lucro. Isso é até uma característica que diminui retornos em certas indústrias, quando os competidores, eles não têm objetivos claros de fazer dinheiro, tá? Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem aqui. Olha, a gente tem 5 minutos, tá, Pablito? Pega aí as melhores perguntas pra gente arrasar mesmo, tá? Tô gostando muito de fazer esse conteúdo com as pessoas aqui pra gerar ainda mais valor para essa comunidade.
Vamos lá, o Vitor M. Dias 12, ele pergunta: High-Low pode ser usado como entrada na operação ou só em um stop móvel? Eu acho que você... Galera, eu vou explicar aqui o que ele está falando para você entender o contexto dessa pergunta, tá? O High-Low é um indicador de análise técnica que eu, no meu curso de Trend Following, eu boto ele como um dos principais métodos para você potencializar os teus retornos, porque ele vai te dar a oportunidade tanto de dar um time de compra, quanto também de venda. Aí, Pablito, vou parar aqui essa explicação, cara. Pega ali aquele céu ali atrás ali, ó, cara, porque tá em chamas, tá lindo demais. Eu quero dividir isso com a galera. Uau! Olha só aquilo a ali, lua cara. ali em cima, ó. Olha a lua ali. A lua crescente. Uau, tá lindo. Que lindo. Tá lindo mesmo. Deus é muito top, sério, Deus é muito top. Privilégio aí a gente tá nesse mundo, né? Mas como eu ia falando, Pablito, o High-Low é um indicador de análise técnica que ele permite que a gente tenha uma metodologia clara do porquê entrar, porquê se manter e porquê sair do investimento, tá? Ele tem como característica pegar médias máximas e médias de mínimas dos dias de transação, e aí você vai pegar um número de períodos anteriores. Você pode ter o padrão do Profit Chart, que é 3 períodos, mas você pode fazer isso com 10, pode fazer isso com 20. Já tô dando esse código aí para vocês. Galera, o segredo tem um indicador, um parâmetro certinho para cada ação, para cada ativo, e tem alguns ativos que eles ficam extremamente lucrativos quando você tem o parâmetro certo, tá? E aí, para dar aqui a minha resposta, cara, se o High-Low ele me dá o porquê entrar, porquê me manter, porquê sair, para que eu vou usar ele de outra maneira? Então, é aquela mesma história que o Don Corleone falava lá. Se você tem o seu consigliere, se você tem o teu assessor, se você tem o teu conselheiro, se você tem o teu indicador, que ele é a base da tua estratégia, não adianta nada você contratar o assessor se você não escuta o assessor. Tem muita gente que tem essa mania, sabia? Contrata um conselheiro e aí todo conselho que o conselheiro dá, ele não escuta. Ele contrata o robô de investimentos. Não, isso aqui eu não vou falar não, isso aqui é a frase do caramba. Ele tem aí o indicador, ele tem ali o modelo que fala do porquê comprar, porquê se manter, porquê sair, e ele vai lá, toda vez que o modelo contraria o feeling, a intuição dele, ele vai lá e desliga o modelo da tomada e acaba sendo indisciplinado. Galera, essa é uma das maiores características que você tem que ter como investidor, não só na análise técnica, mas também no Factor Investing, no Value Investing, você ter uma metodologia objetiva, clara, do porquê entrar, porquê se manter e porquê sair, tá? Outra pergunta. Financiar imóvel agora com essa Selic e pôr para alugar? Financiar imóvel. Vale a pena financiar o imóvel agora com a Selic e colocar para alugar? Eu acho que é muito bonito na teoria, mas na prática não é assim, tá? Vou dar o papo reto, vou dar o papo retíssimo para você. Na teoria é muito bonito, mas na prática é outro bicho. Vou dar um exemplo aqui. A gente teve na Disney World, em Orlando, muitas pessoas que perderam propriedades porque pegava o imóvel, financiava ele ao talo, pagava lá em 30 anos prestações a mínima possível, colocava esse imóvel no Airbnb ou num aluguel de temporada, short rental, como eles costumam chamar. Esse short rental, ele acabava pagando a prestação e o cara começava a empilhar um monte de empréstimo, ter um monte de imóvel que ele, se engasgasse, dava ruim. E aí ele acaba perdendo, porque se você ficar inadimplente, eu acho que durante 3 meses você perde a propriedade para o banco. Aí o banco ele pega essa propriedade, bota no leilão e alguém compra isso por 50%, 60% mais barato, beleza? Então, galera, se você realmente é um perito de investimento em imóveis, você vai saber que existe uma possibilidade disso acontecer.
mas eu quero que você não arrisque aquilo que você tem por algo que você não precisa, tá? Se isso for um business e aí você for pro estouro, é um outro jogo. Só que eu te peço, seja sábio, não coloque o conhecimento acima da sabedoria. O que a sabedoria fala? Seja conservador nos seus investimentos. Não arrisque muito, porque você pode acabar perdendo os 20%, todas as prestações que você já pagou por causa de um simples descasamento entre receita de inquilino e despesa de empréstimo, beleza? Fala aí mais uma, Pablito. Temos tempo? O Nicolas, temos 1 minuto. O Nicolas Fernandes, ele fala assim, investir na IRBR3, tá no ferro de 250 mil. Espero subir ou dificilmente ela sobe? Sim, eu sinto muito por você, de verdade. Não tô falando aqui para ser irônico, não. Porque tomara que você tenha muito mais capital, que esses 250 mil que você tá abaixo d'água aí, eles não sejam representativos no teu patrimônio. Porque primeiro eu vou explicar por que você tá nessa torcida, por que você segurou tanto esse prejuízo. Simplesmente pelo fato que o nosso cérebro, ele evoluiu baseado nessa característica de que eu quero trazer prazer o máximo possível no curto prazo e evitar a dor. Quando você está olhando para aquele prejuízo ali, você está com a esperança de que aquilo vai voltar, de que as coisas vão mudar, de que aquilo ali foi só uma fase da empresa. Só que você está na esperança, você está torcedor. A tua emoção, ela tá de que, se eu não realizar, não é prejuízo. Na verdade, gente, o que a gente ganha dinheiro é justamente cortando logo as perdas o quanto antes e deixando os lucros andarem ao infinito. E isso é o contrário do que o nosso cérebro foi treinado para, do que ele está acostumado para. Por quê? A sabedoria popular, o ditado popular, aquela sabedoria, aquele conhecimento que ele te põe na média, ele fala o seguinte: mais vale um na mão do que dois voando. Só que se você ficar escutando o ditado popular, se você ficar escutando o que o povo fala, você vai ser que nem o povo. E a média, ela é pobre, a média, ela é fraca. Você tem que pensar diferente. E é justamente isso. Eu quero ter um emocional muito forte para ver um lucro de 100% ali e não realizá-lo, porque eu só vou conseguir ter um lucro de 1000% a partir do momento que eu não realizo o lucro de 100%. Beleza? E se eu for capaz de ser racional, ver que quando tem uma barata, ela nunca está andando sozinha, eu vou ver que o IRB é uma empresa que trata de um produto que essencialmente lida com a confiança, que são seguros. Então, se eu não consigo ter a confiança dos meus acionistas, eu vou ter a confiança do mercado também, que dá um dinheiro para eu segurar algum tipo de sinistro. E se eu engano os meus sócios, eu vou enganar o meu cliente ou não? Acorda para a realidade. O bom senso ele tem que imperar como investidor. Essa empresa já causou mal o suficiente para muitas pessoas, para a gente botar o sol sobre a peneira. Se é uma empresa que está falando de confiança, ela vende confiança e os acionistas dela não confiam nela, qual que é a conclusão que você tira disso? Você vai ter que ser homem, você vai ter que lidar com a realidade. Só que essa responsabilidade é sua. Porque a partir do momento que você decidiu comprar essa empresa, você tem que saber o que vai acontecer para você decidir vender ela. Entendeu? Espero que você entenda que eu estou falando isso com amor. Porque eu quero que você saia desse estado de paralisia, de torcedor, para ser racional e assumir a perda. Beleza? Fala aí mais uma pergunta leve aí, Pablito, pra gente não acabar com esse clima nessa live que tá sensacional. Uma pergunta... Desculpa se eu me exaltei aqui, tá? Desculpa se eu me exaltei. Vamos lá. Para finalizar, a Milka Pessotti, ela pergunta: com o objetivo de ser investidor a longo prazo, as opções podem ajudar?
Uou! Cara, que pergunta pesada, porque eu vou falar aqui uma coisa que as pessoas elas vão se chocar. Elas vão se chocar pesado. Tá uma modinha, e aqui eu não vou atacar ninguém, tá, gente? Tá uma modinha aí de comprar seguro de carteira. Eu vou falar isso de duas maneiras, tá? Warren Buffett, gente, ele vende o seguro para quem quer comprar o seguro de carteira. E você já viu o resultado que ele teve com isso. Beleza? Segundo ponto que eu vou falar é o seguinte: a gente acabou de viver o mercado mais traumático dos últimos 90 anos, se não for da história. Então, tá muito fresco na memória. É o viés de disponibilidade isso. Tá muito fresco na memória pessoas que compraram o seguro e se deram bem. Só que eu falo assim pra você: pega todo mundo que veio comprando seguro de carteira lá desde 2008. Veja o retorno que essa pessoa, que esse investidor teve. Vê se isso foi satisfatório. Entenda se você tem dentro do teu círculo de competência, da tua habilidade emocional de aguentar durante 10, 12 anos, perder dinheiro. Então, eu sugiro para você que você olhe para dentro, entenda, será que eu tenho essa resiliência mental para fazer isso? Então, Buffett, ele ficou rico vendendo seguro para aquelas pessoas que queriam comprar o seguro. Primeiro ponto. Segundo ponto, será que o viés de disponibilidade do Corona Crash não está alterando a maneira como eu enxergo esse assunto? Terceiro ponto, é muito mais barato você diversificar e se proteger através da renda fixa, do ouro, do que através do seguro de carteiras, tá? É só você olhar aí as pessoas, os grandes investidores, as grandes gestoras, se elas têm sucesso no longo prazo fazendo isso ou se elas preferem encontrar o valor de um ativo, comparar com um preço, entender que existe uma margem de segurança e investir através dessa metodologia do Value Investing. Beleza? Galera, eu poderia muito bem falar para vocês aqui que seguro de carteira é muito bom, que ele realmente dá muito dinheiro, porque eu vendo curso de opções, mas eu prefiro mandar o papo reto para vocês aqui. Não é tão simples assim na realidade não, tá? Você vai falar assim: ah, Tiuri, você falou que você ganhou dinheiro com a CSN, com a Uzi Minas, comprando put. Você monetizou a queda. Mas eu não estava comprando seguro, gente. Eu estava especulando no mercado, usando as minhas técnicas de trend following. Do mesmo jeito que eu abri aqui todos os segredos para vocês com relação ao high-low. Beleza? Então, não confunde especulação com seguro de carteira. São duas coisas, são dois bichos diferentes. E eu tô aqui para mandar o papo reto para você. Eu não sou vendedor de curso, eu quero que realmente que você tenha mais retorno no longo prazo. Tenta encontrar margem de segurança para os teus investimentos de longo prazo, diversificar em classes de ativos, que vai ser muito mais barato assim. Beleza? Tamo junto. É só o começo. Eu ia entrar nessa piscininha aqui, nessa jacuzzi, mas eu não vou entrar não, gente. Eu sou que nem gato escaldado, não gosto de água fria. Beijo grande. Termina aí, Pablito. Valeu, galera. Tamo junto. É só o começo. Pera aí. Deixar salva. Pera aí, como é que faz aqui, cara?